na minha visão, eu percebo que antigamente os clientes, de uma forma geral, não sei se por falta de conhecimento ou não, eram mais restritos no que diz respeito à questão do marketing. Você acha que com a pandemia isso ampliou um pouco mais, fez com que os consumidores, os clientes, na verdade, pensando em expandir um pouco mais seu negócio, procurasse com maior interesse as agências em busca aí de uma atuação melhor no mercado? Sem dúvida. Os empresários que já valorizavam passaram a valorizar ainda muito mais, né? E até mesmo a querer ampliar a sua atuação dentro do marketing digital. Então eu digo, por exemplo, empresários que só navegavam por um cenário mais institucional do marketing digital, tendo ferramentas como site, como redes sociais, mas sem atuar com tráfego pago, que é aquela ação que você investe, né, para aparecer mais dentro das redes sociais, ou até mesmo que você faz, que é o famoso ads, né, que a gente fala no nosso linguajar. Então, dentro do Google você pode fazer campanhas impulsionadas, que você faça com que o seu site apareça através, por exemplo, de inúmeras formas. A rede de pesquisa é a mais tradicional, né, onde você entra no Google lá e digita uma palavra-chave e já consegue trazer o seu site na primeira página, ali nas primeiras linhas de busca. Então, isso a gente vê que, por exemplo, empresas que já tinham o seu site, mas não faziam esse tipo de ação, começaram a ver a necessidade de ter ações mais agressivas para poder aparecer de uma maneira mais rápida. E outras empresas que já faziam essas ações, são empresas que já têm uma visão mais ampla do marketing, e a gente já executa também outros tipos de estratégia. Porque quando você fala em impulsionamento de site, você tem duas maneiras. A paga, que é aquela que você paga e o seu site já aparece imediatamente, se você souber fazer a campanha, lógico. Certo. E tem a SEO, que é a orgânica, onde a gente faz uma otimização do site do cliente. Isso leva tempo, não é um milagre, isso é uma construção, né? São ferramentas que você aplica na linguagem de programação, onde o site do cliente vai aparecendo na primeira página de busca de uma maneira orgânica, ou seja, sem pagar para o Google. A gente tem vários clientes que a gente executa esse trabalho, mas são trabalhos de anos. Mas hoje, por exemplo, o cliente, se vai falar de uma palavra, exemplo, água mineral. Nós temos um cliente que a gente traz na primeira página do Google com a palavra-chave água mineral, que é uma palavra extremamente difícil. Então, isso navegando pelo cenário aí do Google, né, de um canal, de um determinado canal de busca, e tem um outro cenário que são as redes sociais, também que muitas empresas já investiam no institucional e passaram a ter a necessidade de, por exemplo, gerar leads, né? Então, trazer possíveis clientes para a sua equipe de vendas poder vender de uma maneira mais prática. Então, iniciou-se o processo de tráfego pago, de geração de leads, de automação de marketing, de inbound marketing. Isso para as empresas que já navegavam pelos cenários utilizando as ferramentas de marketing digital. Agora, a gente tem também aquelas empresas, digamos que vou me referir como novatas, né, no marketing, que não tinham nada, e passaram a querer, preciso fazer um site, preciso ter uma rede social profissional, e aí a gente entra sempre com a indicação, né, dessa atuação, para depois ter começar a ter uma profundidade maior. Bacana, Marcelo. Inclusive, Flávia, essa questão é uma das principais dúvidas das pessoas, a principal demanda de muita gente que vai querer trabalhar na internet, porque muita gente realmente desconhece como é que faz. É uma questão bem simples. Como é que minha página aparece na primeira página do Google? Por que eu não apareço lá? Se eu faço tanto trabalho, se eu divulgo tanto, gasto tanto com empresa, com funcionário, com propaganda, e por que a minha marca não aparece? Simplesmente porque existe uma estratégia técnica que o usuário ele desconhece completamente, que é para fazer justamente esse trabalho que vocês fazem, né? Essa é uma das principais, os segredos de você conseguir vender e estar bem presente na internet. Essa esse tráfego que você consegue fazer para a marca aparecer, não é? Sim, sem dúvida. E existe uma
digamos assim, um pré-conceito estabelecido na cabeça dos empresários, que é uma estratégia fácil, como você falou, né? Uhum. E até dentro da questão de geração de leads, de tráfego pago, tem muitos empresários que procuram a gente e falam assim, eu quero anunciar na internet. Quando você vai ver, a empresa não tem nem página, né? Então, assim, eu geralmente não aconselho as empresas a seguirem por esse lado, porque a gente sabe que vai ser frustrante, entende? Quando a gente fala de tráfego pago, muita gente já deve ter ouvido falar em funil de vendas, por exemplo, e geração de leads, né? Que, como eu comentei, hoje em dia o lado comercial de vendas das empresas está mudando muito. Então, tem muitas empresas que já deixaram de atuar com aqueles vendedores da forma antiga de ir pra rua e bater na porta para tentar fazer uma venda e trazer esse lead para dentro de casa de maneira digital. Então, o vendedor fica dentro de casa e o lead, o marketing digital, ele consegue trazer esse lead para o vendedor simplesmente ligar e fazer um relacionamento, né? Mas quando a gente fala como que o marketing digital consegue trazer esse lead? Através de uma série de ações. É o conjunto dessas ações que vai gerar o resultado realmente esperado pelo empresário, né? Então, quando a gente fala de funil de vendas também, você tem uma série de investimentos que você tem que ter para cada estágio do lead, né? Então, o lead é um possível cliente da empresa do nosso cliente. E o lead, ele pode ser frio, morno ou quente. Quando ele é frio, ele está navegando lá no topo do funil. Ele não tem conhecimento ainda da sua empresa. E aí ele começa a visualizar a sua empresa. Quando ele está morno ou médio, ele já entendeu que a sua empresa é uma empresa relevante, que ela tem autoridade naquilo que ele está falando, que ela fala, e ele começa a descobrir que ele pode ter a necessidade de contratar você, a sua empresa. E quando ele é um lead quente, é que ele já entendeu que a sua empresa efetivamente é uma autoridade e que ele precisa do seu serviço. Então a gente tem esses três estágios do lead, da temperatura que a gente fala. E quando você faz um anúncio, o correto é você anunciar para cada etapa dessa temperatura, né? E fazendo um trabalho, imagina como se fosse linhas, né? E você ir fazendo com que esse lead do topo caia para o meio, do meio ele caia para o fundo e vire um lead quente efetivamente. Para isso você tem que ter campanha ativa nas 3 etapas, né? E trabalhar realmente esse funil de uma forma integrada. E é um erro muito grande que muitas empresas cometem porque elas só trabalham em uma etapa o lead, né? Porque geralmente o empresário ele quer resultado imediato. É o que a gente mais vê. Então, quando você quer resultado imediato, você tem que atuar somente para aquele nicho de leads que já entende do negócio do nosso cliente, já entende que ele precisa daquele serviço, e aí rapidamente você tem que mostrar que aquela empresa tem autoridade e que ela pode ser a empresa indicada para aquele cara comprar. Mas veja que o esforço é muito maior, porque você tem que fazer assim, né, no estalar de dedos e fazer com que esses leads já entendam e já comprem do seu cliente.